Oi, oi, gente. Estou aqui novamente. Mais um dia de feriado, estudando, mas crendo que vai valer a pena, né? Amém. Bom, pessoal, eu vou continuar a resolução das questões da prova de 2024 das FESEX, cuja banca foi a VUNESP. Eu já disponibilizei aqui as questões de português, de geografia e agora é a de história. Bom, só frisando aqui, né? Sou estudante, sou concurseira. Essa resolução aqui que eu disponibilizei é um material de estudo meu, que eu acho que quando você resolve a questão, você acaba consolidando melhor aquele conhecimento. Então, como eu já ia fazer isso pra mim, o que seria se eu disponibilizasse isso na internet? Enfim, então, usei fontes confiáveis, usei inteligência artificial, confirmei, fui em livros, tá? Não são respostas tiradas da minha cabeça, não. Se fosse depender disso, não ia ter nada. Mas enfim, gente, pronto, vou dar o início. A questão 15, lembrando que a minha prova, eu tô me baseando na prova de magistério, biologia. O modelo da prova é o modelo da prova A, foi do ano passado, tá, pessoal? E a questão 15 da prova de história, né, a partir de conhecimentos gerais, fala sobre a Companhia Geral do Grão-Pará. Vou ler para vocês o enunciado. A primeira remessa de algodão brasileiro para o exterior data, ao que parece, de 1760 e provém do Maranhão, que nesse ano exporta 651 arrobas. De Pernambuco, exporta-se a partir de 1778, sendo em quantidade insignificante até 1781. A Bahia e o Rio de Janeiro seguirão o passo, mas é no Maranhão que o progresso da cultura algodoeira de algodão é mais interessante, porque ela parte aí do nada, de uma região pobre e inexpressiva no conjunto da colônia, o algodão dar-lhe a vida e transformá-la em poucos decênios numa das mais ricas e destacadas capitanias. Caio Prado, né? Um texto de Caio Prado Júnior. Contribuiu decisivamente para o desenvolvimento do algodão no Maranhão o quê? Bom, a resposta é a letra A. A Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e do Maranhão forneceu créditos, escravos e ferramentas aos lavradores. Por isso que a economia do algodão no Grão-Pará e Maranhão se sobressaíram bastante. E isso, gente, eu procurei, né, eu pesquisei mais. Desculpa. E o que acontece? A Companhia Geral do Grão-Pará foi uma companhia, né, uma empresa, entre aspas, criada pelo próprio governo português durante o período colonial. Período colonial, gente. Brasil, Portugal, monopólio exclusivo. Brasil e Portugal apenas comercializam entre si. O Brasil não pode comercializar com mais ninguém, nenhum outro país. Só Portugal. E aí, para poder promover, gente, e não só isso, né? Eu vou falar um pouco mais depois para vocês, mas para poder promover a economia local, especialmente do norte do Brasil, eles propuseram essa Companhia Geral do Grão-Pará, que visou monopolizar o comércio entre a região norte do Brasil, Grão-Pará e Maranhão e Portugal. Além disso, fomentar a produção agrícola, especialmente de algodão, arroz, cacau e outras culturas de exportação. Exportação para quem? Portugal. Trazer colonos portugueses para povoar a região e reduzir a influência indígena e missionária. E combater o contrabando e consolidar o domínio português na Amazônia, que era, e ainda é, né? Mas enfim, que era ameaçado por outras potências europeias, tá? Então, essa Companhia do Grão-Pará é isso, gente. Forneceu investimentos para que a economia se destacasse no Grão-Pará e Maranhão. A próxima questão não, ainda sobre essa questão. Por que, gente, as outras alternativas estão erradas? Eu gosto de ler assim, porque quando a gente faz a prova, né, estudar assim, porque quando a gente faz a prova, a gente não vai só na certa. Antes de a gente chegar na certa, a gente passa pelas erradas. E aí, qual é o erro da letra B? A B fala que o exponencial aumento das exportações do produto para as principais cidades industriais dos Estados Unidos e do Caribe. Não.
Isso aconteceu depois. A exportação para os Estados Unidos e Caribe aconteceu bem depois, não foi por causa do desenvolvimento inicial. A CE fala que a busca por escravizados africanos que já haviam trabalhado com esse produto na África ou em outra companhia da América Portuguesa. Não precisava que o escravizado fosse... não precisava que o escravizado fosse especializado naquela função. Tá? Letra D. O apoio do Conselho Ultramarino pela oferta de conhecimento técnico, ferramentas sofisticadas e aportes do capital. Não. O Conselho Ultramarino teve pouca influência na produção algodoeira. E letra E. O desenvolvimento em algumas comarcas mineiras da produção artesanal do tecido grosso voltada para vestimentas de escravizados. A produção artesanal de tecidos nas minas não influenciou diretamente o Maranhão. Bom, questão 16. Questão 16 vai falar sobre a abertura dos portos. Vamos lá. Em 28 de janeiro de 1808, Dom João assinou a primeira medida régia na nova sede do Império Lusitano, a Carta de Abertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas. A partir de então, ficava permitida a importação de todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas ou em navios estrangeiros das potências que se conservavam em paz e harmonia com a minha real coroa, ou em navios da metrópole. Isso é um trecho do livro Brasil, uma biografia de Lilia Schwartz e Heloísa. Bom, o primeiro ato de Dom João no Brasil resultou em quê? Resposta letra C. O desmoronamento do exclusivo comercial da metrópole, estabelecido desde o princípio da colonização. Quando os portugueses colonizaram o Brasil, eles não permitiam que o Brasil pudesse comercializar com outros países. O Brasil apenas comercializava com Portugal. E assim, o que foi a abertura dos portos? Foi uma medida de emergência causada pela fuga da corte portuguesa para o Brasil por conta e pela pressão britânica. Isso aconteceu, Portugal precisou sair, fugir da sua própria corte, com o apoio da Inglaterra por conta da invasão napoleônica na Europa, de um modo geral que estava acontecendo. E foi isso que marcou o início do fim do sistema colonial. E também acabou acelerando o processo que levaria à independência do Brasil alguns anos depois, em 1822. Tá? E por que as outras alternativas estão erradas? Por que a letra A está errada? A letra A fala que no aumento do comércio exterior com as nações formadas... que o primeiro ato de Dom João no Brasil resultou no aumento do comércio exterior com as nações formadas a partir da fragmentação da América Francesa. Não. As novas nações americanas não foram o principal mercado no Brasil. Letra B fala que no importante desenvolvimento das manufaturas brasileiras, que serviam para a troca de escravizados na África. Não, as manufaturas brasileiras continuaram fracas e não serviam para trocar por escravizados. Letra D. Na forte diminuição das importações e exportações do Brasil, em razão do aumento das tarifas alfandegárias. Não, muito pelo contrário. O comércio aumentou porque as tarifas foram reduzidas. E letra E. Na organização política da elite colonial, grupo bastante prejudicado com a nova ordem estabelecida. Bastante prejudicado? Não. A elite colonial foi beneficiada, tá? Para caramba, inclusive. Bom, a questão 17 fala sobre a Carta de 1824. Eu vou ler a questão para vocês. Uma peculiaridade da Carta de 1824 foi incluir um artigo reproduzindo quase a palavra por palavra da Declaração dos Direitos do Homem emitida na França em 1689. Comparado ao original, havia, no entanto, algumas omissões bastante significativas e curiosas. Não foi incluído na carta outorgada o artigo que, na versão original francesa, dizia: o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nem indivíduo podem exercer a autoridade que não emane expressamente dela.
Também faltava o artigo 6º, a lei é a expressão da vontade geral. Finalmente, o artigo 2º. O objetivo de toda associação política é a preservação dos direitos naturais e inalienáveis do homem. Esses direitos são liberdade à propriedade, a segurança e a resistência perante a opressão. Foi reproduzido, omitindo-se as 6 últimas palavras. Esses direitos são a liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Bom, para Emília Viotti da Costa, tais omissões podem revelar o quê? Resposta, letra D, que as tendências antidemocráticas e oligárquicas das elites brasileiras. Bom, vou falar um pouquinho sobre a Carta de 1824 antes de explicar as outras questões, né? O porquê das outras questões seriadas. A Carta de 1824 ela foi a primeira Constituição outorgada. O que é outorgada? Imposta, tá? Pelo imperador Dom Pedro I em 25 de março de 1824, após a dissolução da Assembleia Constituinte em 1823. Bom, como é que era o contexto histórico naquela época? Né? Após a independência do Brasil, que ocorreu em 1822, Dom Pedro convocou a Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição. Os deputados redigiram um projeto que limitava os poderes do imperador, os poderes de Dom Pedro I. E aí, isso gerou conflitos. Em novembro de 1823, Dom Pedro I ficou full pistola e fechou a Assembleia e ordenou a prisão de alguns deputados, como dos irmãos Andradas. E um grupo de conselheiros próximos ao imperador elaborou uma nova Constituição, que foi outorgada, imposta, em 1824. E como que era essa Constituição? Bom, é válido mostrar 4 principais pontos dessa Constituição, né, dessa carta. Quais eram? Primeiro ponto, governo monárquico e centralizado. O Brasil se tornava uma monarquia constitucional hereditária. O imperador tinha amplos poderes, incluindo o poder moderador, que era um poder que permitia com que ele intervisse nos outros poderes. Os poderes que a gente tem, né, inclusive permanecem até hoje, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. E antes, né, na época de Dom Pedro I, tinha o poder moderador, que se sobressaía sobre todos esses 3 poderes. Voto censitário. O voto era só para pessoas ricas. O direito ao voto era restrito a homens livres com determinada renda anual. Escravizados, mulheres e analfabetos não podiam votar. A religião oficial era o catolicismo. O catolicismo era a religião do Estado. Outras religiões podiam até ser praticadas em apenas cultos domésticos. E 4, né? Tinham 4 poderes. Executivo, onde os ministros eram nomeados pelo imperador. Legislativo, Assembleia Geral, com a Câmara dos Deputados e Senado Vitalício. Judiciário, independente, mas sujeito ao poder moderador. E o poder moderador, que é exclusivo do imperador, usado para controlar outros poderes. Inclusive, esse excesso de centralização do poder que a gente pôde ver, né, no último slide, imposto pela Constituição de 1824, bem como o excesso do controle das províncias por presidentes que foram nomeados pelo imperador, geraram grandes revoltas regionais. Inclusive, a gente chama disso de revoltas regenciais, né? Períodos de revolta que foram revoltas que ocorreram no período regencial, basicamente entre 1831 e 1840. Eu separei algumas aqui, mas não vou ficar dando muitos detalhes, mas é só porque eu acho importante falar isso, uma vez que, além da Carta de 1824 ela ser imposta, teve várias exclusões, né? Poxa, mulheres escravizadas, analfabetos não podiam votar. Quem podia votar eram só pessoas ricas ou então homens livres, mas que tivessem uma determinada renda anual. Oprimiu outras religiões. O catolicismo ele foi maior, ele foi tido como a religião de fato do Estado. E ainda
colocou esse poder moderador. Ou seja, a intenção era centralizar muito, entendeu? E claro, muitas pessoas foram prejudicadas por conta disso. Então, por isso que houve várias revoltas. A revolta do Malês aconteceu em 1635 na Bahia. A principal causa foi opressão a negros islamizados, né, muçulmanos, que a gente chama eles de malês, muitos dos quais eram escravizados ou libertos. Objetivo: libertação dos escravos e a criação de um governo muçulmano. Resultado: violentamente reprimido. Outra revolta, cabanagem, aconteceu de 1635 a 1640 no Pará. Causa: pobreza extrema da população ribeirinha, cabanos e exclusão política. E cabanos era o nome dessa população ribeirinha, né? E muita exclusão política. Objetivo: independência da província e reformas sociais. Resultado: cerca de 30 mil mortos. Massacre ordenado pelo governo central. Sabe nada. Uma revolta que ocorreu na Bahia, de 1837 a 1838. Causa: insatisfação com a centralização e a nomeação de presidentes de províncias alheios à realidade local. Objetivo: proclamar a República Baiense até Dom Pedro II atingir a sua maioridade. Resultado: foi reprimida com execuções e prisões. Quarta, balaiada. Aconteceu no Maranhão, do ano de 1838 a 1841. Causa: miséria de vaqueiros, artesãos, escravizados contra a lei e escravizados contra a elite local, apoiado pelo governo central. Objetivo: fim da opressão sobre os pobres e liberdade para os escravos. Resultado: traição e repressão brutal. E 5, que é uma das revoltas mais faladas, né? Que não sei se vocês repararam, mas a maioria dessas revoltas aconteceram no norte e nordeste do Brasil, né? Bahia, Maranhão, agora Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. E vocês podem perceber também que foi uma das revoltas mais longas, durou 10 anos. As outras foram super reprimidas. Umas nem duraram 1 ano. E como que foi essa revolta da Farroupilha, Revolução Farroupilha? A causa foi altos impostos sobre a charque, né, que é a carne, e o desprezo do governo central com as demandas gaúchas. Então o objetivo era independência ou maior autonomia, e chegaram até de fato proclamar uma República Rio-Grandense. Resultado: foi a única revolta com negociação pacífica, concedendo anistia a alguns revoltosos e algumas demandas econômicas. Ainda, né, tinha escravidão nessa época. E existiram guerras, né, existiram revoltas que, inclusive, pediam o fim da escravidão. E nem todas pediam o fim da escravidão. Então, por mais que tivesse ocorrido várias revoltas, nem todas estavam ali com o mesmo objetivo, né? Na verdade, tinha um objetivo ali maior, que era em comum a todos, por conta desse excesso de centralização, esse poder moderador sobre os outros, mas cada uma defendia o que queria, né? De fato. Bom, por que a Carta de 1824 alimentou essas revoltas? Acabei de falar. Centralização excessiva. As províncias não podiam decidir sobre os impostos, leis locais ou lideranças. Presidentes de províncias impopulares, muitas vezes eram estrangeiros, nomeados pelo Rio de Janeiro, muitas vezes corruptos ou autoritários. E exclusão social. O voto censitário e a escravidão marginalizavam a maioria da população. Tá? Acho válido pesquisar depois sobre cada uma dessas revoltas e entender. Claro, né? Questão 17. A questão 17 fala sobre ainda a Carta de 1824, que é a questão que a gente está abordando. Agora eu vou falar para vocês o porquê das outras questões estarem erradas, né? O porquê das outras alternativas estarem erradas. A letra A fala... Na verdade, desculpa. Para Emília Viotti da Costa, tais omissões podem revelar que... Letra A. A forte influência das estruturas políticas latino-americanas... Não, isso foi mínimo, foi pequeno. Letra B.
O descuido dos legisladores com a estruturação legal da nação? Não. Omissões desse tipo não foram mero descuido. Letra C. A preponderância do poder legislativo sobre o executivo? Não. O que teve foi o poder imperador sobre esses dois poderes. Letra E. O desprestígio de Dom Pedro I junto ao povo brasileiro. Isso aconteceu, mas não nessa época. Dom Pedro I ainda tinha o prestígio, apesar das limitações constitucionais. Bom, a questão 18 vai falar sobre a Constituição de 1891. O bom, né, que essa prova, pelo menos a prova A, né, que eu peguei, ela colocou a Constituição de 1824 antes e a de 1891 depois. Então, até para criar uma linha cronológica, né, do avanço no que tange ao voto nessas duas constituições. Inclusive, eu vou trazer já trouxe, né? Vou apresentar para vocês nos próximos slides aí como que isso aconteceu de fato. Bom, questão 18. Uma comissão de 5 pessoas foi encarregada de redigir um projeto de Constituição submetido depois à profunda revisão por parte de Rui Barbosa. A seguir, encaminhou-se o projeto à apreciação da Assembleia Constituinte, que, após muitas discussões e algumas emendas, promulgou o texto a 24 de fevereiro de 1891. Um trecho extraído da História do Brasil, do livro de Boris Fausto. Segundo Boris Fausto, a Constituição de 1891, letra B, inspirada no modelo norte-americano, consagrou a República Federativa Liberal e os estados ficaram com a faculdade de organizar uma justiça própria, estabelecendo o sistema de voto direto e censitário. Bom, essa questão, inclusive eu acho que eu até errei na prova, me deixou um pouco confusa, porque o voto ainda não era direto, o voto ainda não era universal, melhor dizendo. Porém, esse foi o gabarito escolhido da banca. A Constituição de 1891 foi inspirada no modelo dos Estados Unidos, federação, voto direto. Porém, aqui não foi todo mundo não foi universal, porque nem todo mundo podia votar, inclusive mulheres ainda não podiam votar, se eu não me engano. Vou falar para vocês. Bom, letra A. Por que a letra A está errada? A Constituição de 91 foi calcada no direito inglês. Limitou as prerrogativas estaduais na medida em que toda a política tributária estaria centralizada no governo central. E com isso nacionalizou todos os recursos minerais. Está errado, porque a Constituição descentralizou a tributação. Estados podiam cobrar impostos e não nacionalizou recursos minerais. Letra C. Fundamentada no direito natural, estabeleceu uma separação tênue entre público e privado. Determinou que a educação pública fosse dirigida por ordens religiosas. Não. A educação pública não foi entregue à igreja. E houve separação de fato entre a igreja e o Estado. Letra D. Influenciada pelas principais constituições europeias, reforçou o poder judiciário em detrimento dos outros poderes, porque todos os níveis do processo eleitoral estavam ligados ao Tribunal Superior Eleitoral. Não. O Poder Judiciário não foi reforçado em detrimento dos outros poderes. E o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, só surgiu em 1932. A gente tem um erro aí, um erro temporal, né, nessa questão. Letra E. Baseada no direito consuetudinário. Instituiu uma forte centralização político-administrativa, impedindo que os estados tivessem constituições. Além disso, os orçamentos das unidades federais passavam... Ih, rapaz. Não consigo ler, cortei essa questão. Não. Enfim. Letra E está errada porque a Constituição não era centralizadora. Os estados tiveram ampla autonomia, ao contrário do que acontecia no Império.
Bom, eu coloquei umas explicações aqui que eu achei bastante pertinentes. Foi inspirado no modelo norte-americano. E como que era esse modelo norte-americano? O modelo norte-americano, ele usava o federalismo. E assim, como ocorreu nos Estados Unidos, o Brasil também copiou. A Constituição de 1991 adotou o federalismo, inspirado nos Estados Unidos, garantindo uma autonomia dos estados, de acordo com o artigo 63 da Constituição de 1891, inclusive para criar suas próprias constituições e organizar a justiça local. Número 2. República Federativa Liberal. O texto consagrou a separação dos 3 poderes e extinguiu instituições monárquicas como o poder moderador. E 3. Voto direto, porém não universal. Embora, e é isso que me deixou muito confusa, e por isso que eu acho que eu errei essa questão na prova, porque embora a alternativa mencione universal, o voto não era universal. Ele era bem restrito. Ele excluía analfabetos, mulheres, mendigos. Porém, de uma forma geral, foi um avanço em relação ao voto censitário que acontecia no Império. Bom, o que a Constituição de 1891 realmente estabeleceu sobre o voto? Que o voto era direto, sim. Pela primeira vez, o voto para presidente e representante deixou de ser indireto, como no Império, e passou a ser diretamente escolhido pelos cidadãos. E o voto passou a ser universal. Não era universal de fato, porque excluía explicitamente mulheres, analfabetos, mendigos, soldados de baixo calão, né? E religiosos sob voto de obediência. Isso tudo de acordo com o próprio artigo, o artigo 70 da Constituição de 1991. E o voto era aberto, ainda assim o voto era aberto. Porém, não secreto. O voto era público, não havia cédula, como tem atualmente, até mesmo como lá nos Estados Unidos, né? Que as pessoas colocam o seu voto, né, numa cédula. E isso acaba que facilitava, né, a coerção em fraudes. Ou seja, o voto era direto porque era público, as pessoas, né, o povo que ia lá escolher o representante era universal, entre aspas, entre muitas aspas, porque uma galera não podia votar, e era aberto. Ou seja, eu via em quem você estava votando e vice-versa. E claro, podia ter fraudes nisso, né? Inclusive, eu me lembro de questões, eu lembro de estar num curso e ouvir que antigamente o número de votos era maior que o número de pessoas daquele local. Como isso é possível? Muita fraude, né? Bom, mas, ok. Quando que o voto se tornou de fato universal no Brasil? 1988, que é a Constituição, né, que a gente usa até hoje. O caminho foi lento, cheio de indas e vindas, porém foi em 1988 que aconteceu de fato. Não foi, né, assim, de um dia para o outro. Não, muito pelo contrário. E foi passado por algumas etapas antes, de fato, todo mundo conseguiu votar. Por exemplo, não, né, o que aconteceu de fato. Em 1932, o voto feminino. De acordo com o decreto número 21.076 de 1932 do Código Eleitoral de Getúlio Vargas, pela primeira vez as mulheres puderam votar e serem votadas. Detalhe, só mulheres casadas com autorização do marido ou viúvas e solteiras com renda própria. Em 1934, fim das restrições para as mulheres. A Constituição de 1934 eliminou exigências de renda ou autorização marital. 3. Fim do voto dos analfabetos. A Constituição de 1988 finalmente garantiu o voto universal para analfabetos, que antes era proibido, e o voto facultativo,
de jovens de 16 a 17 anos e idosos acima de 70 anos. Então, eu peguei um resumo aqui, né, com ordem cronológica, para a gente poder ver o avanço do voto, tanto para as mulheres quanto para os analfabetos. 1991, só homens livres e alfabetizados que podiam votar. 1932, mulheres com restrição podiam votar, são mulheres casadas, né, ou então solteiras ou viúvas, mas que tinham uma renda. 1934, mulheres sem restrições passaram a votar, porém os analfabetos ainda continuavam sem poder, né? E universalização de fato, incluindo analfabetos, jovens com voto facultativo. Bom, questão 19, penúltima questão. Fala sobre Getúlio Vargas, né? O governo de Getúlio Vargas. Um assunto dominava a atenção de Getúlio: a política trabalhista. Foi nessa área que ele mostrou quem era e a que viera. Dividiu sua política em duas metades. Numa, criou a Lei de Proteção ao Trabalhador. Um trecho tirado do livro de Brasil, uma biografia de Lília e Luísa. Bom, na outra metade, o que Getúlio fazia? Gente, chega a ser uma coisa assim paradoxal, né? Como diz ali no texto. Ele dividiu sua política em duas metades. Numa, ele criou as leis de proteção ao trabalhador. E na outra, que fala a letra E, gabarito, Getúlio reprimiu qualquer esforço de organização dos trabalhadores fora do controle do Estado e enquadrou os sindicatos como órgãos de colaboração com o Estado. Bom, uma explicação sobre isso, né? O Getúlio Vargas, ele controlava rigidamente os sindicatos, evitando sua autonomia. Ele controlava e impedia a autonomia dos trabalhadores. Cara, que loucura, né? Bom, por que a letra E está errada? Getúlio apoiou projetos que ampliavam a ação política dos sindicatos ao mesmo tempo em que garantiu o amplo direito de greve dos trabalhadores? Não. O direito de greve era limitado e os sindicatos eram subordinados ao Estado. Letra B. Getúlio privilegiou os trabalhadores do campo que foram contemplados com aposentadoria especial, além da obtenção de pequenas propriedades derivadas da reforma agrária. Trabalhadores do campo não tiveram aposentadoria especial. Letra C. Estabeleceu acordos com os sindicatos mais progressistas e limitou a ação das entidades trabalhadoras que defendiam a presença no Estado da economia. Vargas controlou os sindicatos e não fez acordo com os progressistas. Essa alternativa eu achei bem tendenciosa. Deve ter sido essa que eu marquei na prova. Enfim. Letra D. Reforçou a inaptidão dos trabalhadores no trato à questão político-partidária, ainda que tenha estendido o voto para todos os brasileiros, mesmo os analfabetos. Não. Nessa época, o voto dos analfabetos ainda não era permitido. Cara, por isso que é importante a gente saber sobre isso, né? Os analfabetos só passaram a votar de fato, gente, em 1988. Agora eu não tô me lembrando muito bem, se não me engano, o Getúlio Vargas ficou de 1930 a 1945, certo? E nessa época o analfabeto ainda não podia votar. Enfim, questão 20, última questão, fala sobre a criação do Bacen, né? Do BNDES. Vou ler a questão. No início da década de 1950, o governo promoveu várias medidas destinadas a incentivar o desenvolvimento econômico, com ênfase na industrialização. Foram feitos investimentos públicos nos sistemas de transporte e de energia, com a abertura de um crédito externo de 500 milhões de dólares. Mais um texto tirado do livro de Boris Fausto. No contexto apresentado, também fez parte do esforço governamental o quê? É letra D. A fundação do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDE, que atualmente é o BNDES, diretamente orientado para o propósito de acelerar o processo de diversificação industrial. Deixa eu falar um pouquinho antes sobre isso. Esse banco,
A função dele foi financiar. Ele financiou indústrias de base. O que são indústrias de base? Aço, cimento, são indústrias que visam a construção de outras indústrias, né? Para reduzir, a sua dependência externa. O Brasil era dependente, a gente ainda é um pouco, né, de certa forma, mas antes éramos muito mais, infinitamente mais dependentes da economia externa. E isso foi para promover a industrialização do Brasil, que ainda assim foi uma industrialização um tanto que tardia. Bom, a visão, né, o que o BNDES visava? Visava a industrialização por substituição de importações. Mas o que é industrialização por substituição de importações? Foi uma estratégia econômica que visava reduzir a dependência do Brasil e de produtos industrializados importados, como máquinas, aços, veículos, e visava criar indústrias nacionais que produzissem esses bens aqui, em vez de termos que comprar de outros países. Um exemplo prático. Antes da industrialização por substituição de importações, o Brasil importava aço dos Estados Unidos ou Europa. Porém, com a política de substituição, passamos a produzir o nosso próprio aço, via CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Bom, e por que isso era importante nos anos de 1950? O Brasil era agroexportador, principalmente, né, exportava café e açúcar, e dependia de manufaturados estrangeiros. Um outro tópico foi a Segunda Guerra Mundial, ocorrida de 1939 a 1945. Mostrou que países sem indústrias fortes sofriam muito com a falta de produtos essenciais. E 3. O governo queria desenvolver a própria economia e, claro, acabar gerando mais empregos às pessoas. E como que foi que o Banco BNDES ajudou nisso? Ele foi fundado em 1952 e foi criado para financiar essas indústrias de bases, siderúrgicas, né, produção de aço, cimenteiras, produção de cimento, energia elétrica, como a usina de Paulo Afonso. Usou também recursos externos, né? Jesus! Os 500 milhões de dólares citados na questão foram aplicados nesses setores e priorizou projetos estratégicos, tudo que o país precisava para não depender de importações. Um exemplo concreto, de fato. O BNDES financiou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, lá de Volta Redonda, que começou a produzir aço nacional em larga escala, substituindo o aço importado. Isso acaba gerando muito mais economia, né, gente, pra gente. Resultados dessas políticas. Ponto positivo. Nasceram várias indústrias brasileiras de bens de capital. Máquinas, insumos, aço, cimento, consequentemente, né, emprego, consequentemente, movimentação da economia. E teve uma redução relativa da dependência externa. Porém, pontos negativos. Uma concentração ficou mais localizada no sudeste do país e a dívida externa. Os empréstimos internacionais precisavam ser pagos. Enfim. E foram essas as questões que teve da prova de história do ano passado. Eu trouxe aqui, fiz uma pesquisa, entendi o porquê de... A gente tem que entender o porquê das questões, né? E não só aceitar o gabarito, uma letra A, 1, 2, a letra C, por exemplo. E a gente tem que correr atrás disso. Então foi isso que eu fiz. Como eu já vou fazer essa resolução mesmo pra mim, achei válido compartilhar aqui. E essas foram as fontes que eu utilizei, tá? Acabou que eu não citei todas aqui, né? Utilizei inteligência artificial, usei o chat, T3, DeepSeek e usei os livros. Alguns eu tenho aqui em casa, outros eu consegui na internet. Enfim, comprados, né? Pessoal, bons estudos. E inscreva-se no canal, tem que falar essas coisas, né? Inscreva-se no canal, curte o vídeo, para que outras pessoas consigam acessar também, que é importante, né? Eu confesso que antes de fazer isso, eu fiz muito isso de pesquisar se tinha resolução dessas questões em outro lugar e não tinha. E aí acabava que eu falava, poxa, queria que tivesse aqui tal questão resolvida. Enfim. Tive que fazer isso, né?
Gente, brincadeiras à parte e bons estudos, e até o próximo vídeo, que eu não sei se vai ser resolução de questões de pedagogia ou de biologia. Mas enfim, até. Tchau.